A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o mundo recebe a palavra. Hoje é 29 de dezembro de 2025, está terminando o ano. É o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos ler o Apocalipse, capítulo 11, versículo de 1 ao 19. E depois vamos meditar para a glória do nome do Senhor Jesus. A ordem para medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: expõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meça, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. As duas testemunhas, mártires, darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1262 dias, 60 dias vestidos de pano de saco. Não está as duas oliveiras, são estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender causar-lhes dano, saia fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra como toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiseres. Quando tiveres então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá. Matará e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre o povo, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festa e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas as atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela noite houve grandes terremotos, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que os outros ficaram sobre o modo aterrorizados. E dera glórias a Deus no céu. Passou o gemido, aí o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. 7ª trombeta.
O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se acontecerem se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu trono e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Pai querido e eterno, abençoe-se essa palavra. Nos dê graça pela tua infinita bondade e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, dá-nos revelação. Amados e queridos irmãos e irmãs, nesta manhã vamos falar sobre a ordem para medir o santuário de Deus. Foi-me dado, João viu quando o anjo disse: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meça, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. João conhecia a cidade santa, recebeu numa visão a ordem do anjo do Senhor. Foi dito para ele: toma essa vara, esse caniço, mede a cidade santa. Foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Mede todo mundo, vê a situação deles. Mas deixa de parte o átrio, a parte de fora, a terra, a cidade, o mundo do santuário. Sabe por quê, João? Não meça, porque foi ele dado ao gentio, ao mundo. Por 42 meses calcarão os pés da santa cidade. Está falando da grande tribulação, revelando o que vai acontecer com a nação de Israel. Isto não é para a igreja. Se a igreja estiver na presença do Senhor, vai estar com Cristo. Mas o povo de Israel, da cidade santa, vai estar medindo o local onde eles estão, o templo e o ato em volta, a cidade toda foi entregue, o terreno, para o inimigo por 42 meses. Os gentios vão pisar, calcar esse lugar. Depois vinham as duas testemunhas e mártires. Darei as minhas duas testemunhas, mostrou para João, que profetize por 1260 dias, vestido de pano de saco. Não é com dinheiro, com riqueza, é em humildade, humilhação, que profetize por 260 dias. São essas as duas oliveiras. João viu as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acha em pé diante do Senhor da terra. Ele está guardado lá em cima, essas duas testemunhas. Não quero dizer se é Elias, se é Moisés,
não foi revelado, João não escreveu. Tem alguma coisa que eles fizeram como homem aqui na terra e que vão fazer aqui, lá nesses dias. Se alguém pretende causar, João, dano, sai fogo da sua boca e devorará os inimigos. Sim, João, se alguém pretender causar-lhe danos, certamente deve morrer. Qualquer que tentar causar danos a essas duas testemunhas, esses dois varões de Deus que estão diante do Pai, deve morrer. Entendeu? Elas têm, João, olha João, escreve, elas têm autoridade para fechar o céu. Tem autoridade, recebeu do Pai. Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiseres. Aqui está falando, se nós voltarmos atrás, vamos pensar, vamos dizer que pode ser Elias, que tinha poder para fechar o céu, para que não dê chuva, durante os dias que ele profetizaram. Que tem autoridade também sobre as águas, para converter em sangue era Moisés, como para ferir com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiseres. Também era Moisés, tinha autoridade de Deus. Por isso, muitos pregadores afirmam que essas duas testemunhas podem ser Elias e Moisés. Não foi revelada para mim. Só que aqui na terra teve esses dois homens que fez isso. E quem tentar matar deve morrer. Quando tiver então concluído, o profeta não morre antes de concluir a obra. O testemunho que deve dar a besta que surge do abismo, lá do fundo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Não quer dizer que um homem de Deus não pode ser morto. Ele tem poder para fechar o céu, tem poder para transformar a água em sangue, tem poder para lançar setas, toda sorte de praga, mas ele vai morrer nas mãos do inimigo, que não tem poder celestial, senão diabólico. Isso é Deus que determinou, e operando Deus, quem impedirá? E vai pelejar contra os dois e vai matar. Porque a glória de Deus é maior depois disso aí. Quando você, meu irmão e minha irmã, estiver sofrendo angústia, tristeza, dor, desprezo, calúnia, perseguições, se você fez tudo com carinho, glorifique o nome do Pai. Porque no momento da sua dor, da sua angústia, se você passar glorificando, o nome do Pai será exaltado. Quando tiver concluído, você concluiu toda a obra, fez tudo o que Deus mandou, ainda que os homens te matem, não se preocupe. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Imagina um homem mais poderoso do que Jesus, sendo Deus. Como ele foi humilhado pelos gentios, pelos pecadores, morto, crucificado. Ele tinha poder para olhar, soprar e morrer todos. Mas ele veio para mostrar como é receber o reino dos céus. É perder na vida aqui na terra. Minha irmã, meu irmão, medite na palavra de Deus. Esta cidade me parece que é Israel,
mas é tanta mortandade. Essa deve ser a cidade santa, onde vai medir o templo. A cidade, a nação e a cidade vai ser pisada pelos gentios por causa do pecado, até que eles reconheçam. Então, muito dentre os povos, tribos e línguas, nações contemplam o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Todos vão ver, testificar, e não vão permitir que esse cadáver seja sepultado. Você está entendendo? O povo dá presente, fica alegre, porque acabaram com esses falsos profetas. Porque quem profetiza o que Deus manda é tido pelo ser humano da carne, que é falso profeta. Porque a Bíblia não é revelada 100% para mim, para ti, para nós. Porque Deus disse para João, sela, o Espírito disse, sela. Não revela isto. Isso é para o tempo dos fins. Os que habitarem sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festa, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Esses profetas atormentaram, mostrando para eles a salvação, mostrando o pecado que eles estavam cometendo. E o homem, quando está em pecado, tudo que Deus manda falar, uma revelação, uma profecia, é repreendido pelos pecadores. Isso é para nós ter uma certeza. Dentro da igreja, a igreja está ficando podre espiritualmente. A igreja aqui é semelhante. Está falando de uma nação de Deus. E eles mata o profeta e não deixa enterrar, manda presente para os outros. Igreja, cuidado para não matar um profeta no altar. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, ele penetrou neles e se ergueram sobre os pés. Aqueles que ouviram, sobreveio grande medo. 3 dias Jesus Cristo ficou na cova. 3 dias e meio permanecerão os 2 profetas que estão à direita de Deus, estendido no chão sem ordem para enterrar. Ao final, já tinha terminado a profecia. Final de 3 dias e meio, veio do lado da vida, da mão de Deus, da parte dele, um espírito de vida da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram, sentaram, levantaram-se sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, sobe para aqui. E subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Como os contemplaram? Aqueles que mataram Jesus, quando ele foi assunto aos céus, encoberto por uma nuvem. Assim será a cidade santa. Verás a testemunha que Deus enviará do céu, que está preparado para proferir toda sorte de pecado. E depois vão matar esses homens. Mas Deus não está preocupado com a sua morte, meu irmão. Deus prepara, Ele te dá vida. Ainda que te mate, Ele vai dizer, levanta e vem. Entendeu? E os seus inimigos contemplarão, se alguém quer te matar. Houve naquela hora, grande terremoto. Ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas.
aos passos que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo raio, eis que sem demora vem o terceiro. Aí, naquela hora houve grande terremoto. Os homens de Deus foram levados aos céus e um grande terremoto sobreveio e matou ali 7.000 pessoas, porque essas pessoas não obedeceram a palavra. Agora eles foram enviados ao Hades, a terra, morreram. Agora passou o segundo ai, em breve chega o terceiro ai. Vamos ver tocar a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que voz maravilhosa! Quando toca a trombeta e ouve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo agora se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora foi Jesus, o Pai e o Filho, que reinará eternamente. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Os anciãos, os 24 anciões, adorando ao Senhor, que se encontra sentado, está pacientemente esperando até a hora de Deus, no seu trono, diante de Deus. Deus está lá, ele está no trono sentado. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque nós te louvamos, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Deus, ele permite que os homens façam trabalho na terra, que reinem, que ensinem, que preguem, que governem, mas a intenção de Deus é que o homem fizesse tudo na direção dele para a terra permanecer santa, que Deus possa andar. Mas o homem pegou a terra santa que Deus fez e tornou-se em covil de ladrões. A terra hoje é um local de morte, mata, rouba. Tudo acontece na terra e Deus fica triste. Por isso ele vai tomar com seu poder a terra de volta. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para ser julgados, os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas do passado, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Você está percebendo, meu irmão, que esse versículo 18 divide a salvação, divide o galardão, divide o povo em três tempos, três tipos de pessoas? Às vezes as pessoas não viram ainda, veja bem. Aos teus, o tempo determinado para
ser julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Primeiro, profetas foram mortos, vão ser julgados as suas obras e vão receber os galardões. Primeiro, os profetas. Medite bem. Os profetas, os servos profetas. Agora, aos santos e aos que temem o teu nome. Profeta é um, santos é outro. E tem aquele que teme ao Senhor. São 3 tipos de pessoas. Vai receber o galardão naquele dia: os profetas, os santos e os que temem ao Senhor vão receber. O que vai receber? Ó, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Aquele que destrói a terra que Deus fez serão destruídos por Deus, isso é certeza. Você rouba, mata, adultera, prostitui, você faz, é governo, é ateus, é comunista, vai ser destruído pelo Senhor, isso é certeza. Os grandes e os pequenos, entendeu? Tanto os pequenos como os grandes são aqueles, só quem vai receber os galardões: os profetas, santos e os que temem o Senhor. Tanto seja pequenos como grandes. Se você é um homem rico, governador, presidente, é grande, mas teme ao Senhor, você recebe galardão dos seus feitos. Você teme ao Senhor, mas é pequeno, não aparece, receberá, que Deus é justo. Porém, você é um destruidor da ordem santa, você será destruído. Medite, tem tempo de voltar atrás. Nesse penúltimo dia, antepenúltimo dia do ano. Abriu-se então o santuário de Deus, e se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, lembra daquela arca? No seu santuário, e sobre ela relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraivada. Só de abrir a arca de Deus vinha tudo isso. Meus queridos e amados irmãos, neste antepenúltimo dia do ano de 2025, volte-se para Cristo. Faça um concerto da sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu faço um concerto da minha vida. Eu já estou velho. Os meus tempos estão chegando. Eu tenho que fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, porque em breve tenho certeza que o Senhor me chamará. Tem algo para fazer imediato, para não deixar peso para as pessoas. A vida vai continuar com Cristo. Deus vai cuidar da minha família pelas petições que eu tenho feito a Ele. E pela misericórdia dEle, Ele vai cuidar da minha casa. E cuidará da minha alma na eternidade. Vai cuidar da igreja. O meu irmão, a minha irmã, vai continuar servindo a Deus. O Espírito Santo, nesse ano que se inicia, vai incomodar crentes e pastores, membros jovens e adolescentes, com coisa que você está fazendo até aqui, que não tem certeza, mas se preocupa com a sua salvação, e o Espírito Santo vai entrar com providência. Vai deixar perturbado o crente para orar e buscar a Deus.
Perca sua vida aqui, meu irmão, minha irmã, pastor, obreiro, jovem, adolescente, porque você vai ganhar a vida eterna. E lá na eternidade, a vida é maravilhosa. Mas quem perder a salvação é triste. Será exterminado. Mas aquele que temer ao Senhor vai receber o galardão. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, pastores e obreiros. Nessa passagem de ano, não beba. Não faça coisa errada, porque o inimigo está aí para tirar a vida. E quando o crente peca, se Satanás puder matar, mata, para ele morrer em pecado. Que Deus abençoe meus vizinhos, meus amigos, minhas amigas. Que Deus abençoe a igreja. Estarei orando e Jesus Cristo vai libertar de qualquer enfermidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, esta é a tua palavra, Pai. Envia, Senhor, penetra nos corações de cada irmão, de cada jovem, de cada irmão. Senhor, as irmãs que têm problema com os filhos, visita agora. Aqueles que estão enfermos, Senhor. Que seja câncer, seja AIDS, que seja problema no coração, nos rins, nos ossos, no nervo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, no sangue, cura, liberta, Senhor, o paralítico, dá vista ao cego, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, dá voz ao mundo. Pai, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai querido, abençoa meu pastor, abençoa os demais pastores, abençoa a família, Senhor, dos meus pastores antigos. Ó Deus, eu te agradeço. Abençoa minhas cunhadas, meus cunhados, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus irmãos, minhas irmãs, as irmãs da minha esposa. Jesus, abençoa meus genros, meus netos, Senhor, minhas filhas. Deus, abençoa, Senhor, minhas netas. Deus querido, abençoa minha família, Pai. Cuida dessa família para ti. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é o pedido deste pequeno servo. Pai, visita essa irmã, essa pastora, este pastor. Visita essa missionária, essa evangelista. Quanta angústia, quanta tristeza, Senhor, nessa passagem de ano. Quantas irmãs sofrendo, Senhor, desprezada. Oh, Pai, que o Espírito Santo enche esses corações para a glória do nome do Senhor Jesus. Visita o coração, o leito dessa irmã, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.